Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela bondade do nosso Salvador, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, da faixa etária dos adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente, estudaremos a lição de número 7 para o dia 13 de 2 de 2021, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Mas antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24, está escrito assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A verdade prática nos diz o seguinte: a adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador, ou seja, o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira epístola de Paulo, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Assim está escrito: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Queridos irmãos, pela bondade de Deus, pela infinita misericórdia do Mestre, hoje falaremos sobre o culto a Deus, sobre o culto cristão. A bem da verdade é que o Novo Testamento ele não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Todavia, temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o nosso culto. Sim, eu estou falando da igreja da cidade de Corinto, descrita no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Com base nesse exemplo, com base nessa igreja, vamos ver, vamos estudar, vamos aprender como deve ser nosso culto e quais são os elementos necessários para que o nosso culto seja aceitável a Deus. Logo queremos destacar como ponto central ou no ponto central que no nosso culto há liberdade
irreverência. Sim, a liberdade e reverência no culto pentecostal. Já no primeiro tópico da lição, nós sabemos perfeitamente que o culto pentecostal, ele tem liberdade e reverência. Eu vou repetir, uma vez que essas duas palavrinhas não podem sair da nossa mente. Logo, quando falamos em liberdade e reverência, nós compreendemos claramente que há uma flexibilização no culto. Pensando nisso, nós já queremos destacar a flexibilização cristã. Ora, a flexibilização cristã, quando nós falamos disso, nós queremos dizer que a religião cristã, ela é flexível quanto à forma de adoração a Deus e permite várias liturgias. E é só observarmos, a depender das denominações, cada qual com sua liturgia, e isso é possível por causa da flexibilização cristã. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, todos sem exceção, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romana, das igrejas ortodoxas e algumas igrejas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, sobretudo, principalmente dos pentecostais. Logo, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem tampouco engessar o ritual cristão em nossos templos. Isso aqui é importante. A liturgia é só para que tenhamos ordem e decência no culto. A liturgia não é para engessar o culto, o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade, porque essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 40. Mas além dessa flexibilização, nós precisamos compreender o que é culto. Bem, a palavra culto, o termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque aqui é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta, por sua vez, emprega a palavra latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e Hebreus capítulo 9, versículo 1. Simplificando, o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal, no qual há liberdade e reverência, o que queremos dizer com essa expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma
própria como os pentecostais adoram, reverenciam, homenageiam, glorificam ao Deus Todo-Poderoso. Repito, a expressão culto pentecostal, utilizada por nós pentecostais, é utilizada para se referir ou para nos referirmos à forma própria, particular, peculiar, como nós pentecostais adoramos a Deus. Ora, evidentemente que isso nós estamos falando numa visão de pentecostais que seguem a orientação das Sagradas Escrituras, um culto pentecostal, mas também racional, que busca sempre a exaltação e a glorificação do nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, queridas irmãs, a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. É o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, esta adoração deve ser ofertada, entregue, oferecida a Deus com a mais absoluta reverência. Pensando nisso, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar que o culto a Deus também deve ser oferecido com reverência, a ponto dele dizer: faça-se tudo com decência e com ordem, ou decentemente e com ordem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Compreendamos definitivamente que o culto, no nosso momento de louvor e adoração a Deus, é um momento também em que Deus se faz valer para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo. Ora, se no culto estamos adorando a Deus, significa dizer que o culto é um momento de absoluta reverência. Por isso, a Bíblia vai nos recomendar, a Bíblia vai nos orientar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, certamente ele traria a seguinte mensagem: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Normalmente os nossos cultos, eles têm duração de 2 horas. Deveriam ser 2 horas de total entrega, devoção, adoração e reverência a Deus. Mas infelizmente, uma boa parte dos crentes, ao invés de estarem adorando a Deus, estão perdendo tempo nas redes sociais, estão perdendo tempo com criaturas e criações, ao invés de estarem reverenciando e adorando ao Criador. Lembremos-nos, a adoração é o momento maior de conexão com o céu, de adoração a Deus e não de conexão com a internet. O dia nos reserva muitas outras horas para perdermos tempo nas redes sociais. Valorizemos, aproveitemos e adoremos a Deus ao máximo, principalmente quando estivermos no culto na casa do Senhor.
Sintetizando este segundo tópico, nós afirmamos que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Já no segundo tópico da lição, nós destacaremos o centro do culto pentecostal. Ora, todos nós temos plena convicção, pleno conhecimento que o Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas igrejas pentecostais, em especial pelas igrejas Assembleias de Deus. Mas lembremos, destaquemos o centro da nossa adoração é Cristo, o Senhor da igreja. Não são os homens, não são as mulheres, não são os obreiros, não são os pregadores, não são os cantores. O único, repito, o único digno merecedor de adoração se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, nós nos reunimos na casa de Deus, em adoração, em nome de Jesus Cristo, para adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz: reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. E como já vimos, quando eu adoro ao Deus Trino, eu adoro também ao Deus Pai, eu adoro ao Deus Filho e adoro ao Deus Espírito Santo. Esse é o padrão ensinado nas Sagradas Escrituras. Lembre-se, culto não é show, culto é momento de adoração a Deus. Show é momento de adoração, veneração ou qualquer outra coisa a estrelas, mas culto é momento de adoração à pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso. E olha o que o apóstolo Paulo nos ensina: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo de número 3. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele, Jesus Cristo, todo o louvor para sempre. Neste culto pentecostal, cujo Cristo é o centro, o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração, os nossos cultos são vibrantes no poder do Espírito. Eu vou repetir e dizer que os nossos cultos devem ser vibrantes no poder e pelo poder do Espírito Santo. Aliás, o assunto principal do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é a adoração. E a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando vos ajuntais, é para se referir aos cultos, aos momentos em que os crentes se reuniam para celebrar e adorar a Deus. A exortação paulina
a comunidade cristã daquela época da carta aos Coríntios nos ensina muito sobre o culto daquela época, inclusive que o culto não era entediante, nem apenas naquela época, nem apenas consistia num pregador falando para um público atento e silencioso, pois nesses momentos de celebração, de culto, de adoração a Deus, havia uma plena interação, e esta interação era dinâmica, onde havia compartilhamentos, onde se recebia e onde se dava troca de experiências, de testemunho, de palavra, de salmo e de louvor. Os crentes, sendo assim, não eram meros espectadores, mas participantes ativos do culto. Não há, na instrução de Paulo, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, versículos 26 ao 32, não há instrução que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança, porque toda a igreja recebia de Deus dons espirituais. Aliás, o próprio contexto sugere a participação dos crentes em geral, em todos os sentidos, nesses cultos vibrantes de adoração a Deus na manifestação do Espírito Santo. Mas precisamos destacar algumas características pentecostais, algumas características do culto pentecostal. Sim, os primitivos cultos, eles eram diferentes das reuniões realizadas nas sinagogas judaicas, embora algumas características viessem das sinagogas. Tiago capítulo 2, versículo 2. A liturgia dos cultos era composta de oração e cântico e leitura e exposição das Sagradas Escrituras. Eu vou repetir, não podia faltar nos cultos pentecostais oração, cântico ou louvor, leitura da palavra e exposição das Sagradas Escrituras, que aparecem como elementos indispensáveis do culto cristão, que Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Quando Paulo faz referência a essa persistência na leitura, exortação e ensinamento, Paulo está instruindo a Timóteo no que diz respeito à leitura pública, à exposição pública, à exortação pública das Sagradas Escrituras. As ofertas também são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento, com o seguinte objetivo: levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Destaco, as ofertas também são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento, com o seguinte objetivo: não é enriquecimento de ninguém, mas levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. E assim, sintetizamos esse segundo tópico afirmando que o Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa adoração
e da mensagem pregada pela igreja. E assim chegamos ao terceiro e último tópico desta lição. Como se expressa a liturgia de nossa igreja? A liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A ninguém é negado o púlpito, pois todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida, testemunhando sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. E destacamos que a maioria dos irmãos e irmãs que testificam na igreja baseia sua fé nos relatos bíblicos, e não poderia ser diferente. Relatos estes que inspiram e levam-nos a recebermos as bênçãos advindas do Deus Todo-Poderoso. Foi dessa maneira que a igreja do Senhor cresceu, em especial a Assembleia de Deus, de maneira que nos tornamos a maior denominação evangélica do país, com exposição da palavra de Deus da maneira mais simples possível, mas os nossos pioneiros, eles anunciavam a palavra de Deus. E os primeiros crentes que aceitaram Jesus expunham, pregavam a palavra de Deus e testificavam com ousadia e poder sobre a salvação, cura, libertação e tantas outras bênçãos espirituais, físicas e de toda ordem vindas da parte do Deus Todo-Poderoso. E nós temos a plena certeza que o Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Cristo Jesus. Essa adoração a Deus nas nossas reuniões deve ser realizada como o próprio Jesus falou, em espírito e em verdade. Precisamos nos reunir sempre com o propósito de reverenciar e glorificar a Ele. Devemos valorizar cada momento que passamos, irmãos, principalmente agora, nesta situação que estamos vivendo pandêmica, com muitas restrições, mas precisamos congregar com o objetivo de glorificar a Ele com reverência, adorando em espírito e em verdade. Pois nossos cultos de adoração a Deus devem apresentar as mesmas manifestações apresentadas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando ele disse: quando vos ajuntais, isso aqui é tremendo, quando vos ajuntais, cada um de vós, olha o que devemos ter nos nossos cultos, nas nossas celebrações a Deus. Não é revista de venda ou de apresentação de cosmético, não. Não é para falar sobre a novela A ou sobre a novela B ou sobre qualquer outra coisa. Quando nos reunimos para adorar a Deus, nas nossas reuniões de adoração a Deus, e eu faço questão de destacar, não é apenas nos cultos de domingo,
mas nos cultos durante a semana, nos círculos de oração, nos nossos ensaios, o que é que devemos apresentar? O que é que cada um de nós deve apresentar? O apóstolo vai dizer: cada um de vós deve ter salmo, ou glória, doutrina, revelação, língua e interpretação. Eu vou repetir mais uma vez: nas nossas reuniões de adoração a Deus, o que não pode faltar? Salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Glória a Deus. Pode faltar pregador famoso? Pode. Pode faltar cantor estrela? Pode. Mas não pode faltar salmo, nem doutrina, nem revelação, nem língua, nem interpretação. E nós, como pentecostais, conhecemos e entendemos essas expressões em linguagem paulinas, mas além de conhecer, além de entender, precisamos viver isso na prática, nos nossos cultos. Eu digo sempre aqui onde congrego, nos nossos cultos, todos eles devem ser uma festa de adoração a Deus. Não é para priorizarmos o culto de domingo quando tem a maior massa, porque nós não vamos por causa da massa, nós vamos para adorar ao mesmo Jesus que está na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Precisamos viver na prática, tendo em todos os nossos cultos salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Vejamos também o que o apóstolo fala. Primeira carta aos Coríntios, eu quero ler com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 27 ao 32. O que é que o apóstolo Paulo fala e nós queremos reiterar aqui? Capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nestes versículos, o apóstolo está tratando de culto pentecostal. E se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. Nos nossos cultos, lembremos-nos, pentecostais, nós temos com ordem e com decência. Nos nossos cultos, nós temos graça, alegria, poder, glória, salvação, batismo, cura e principalmente, que traz tudo que eu acabei de citar, a poderosa presença do Deus Todo-Poderoso. E assim, sintetizamos este tópico dizendo que a liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Concluindo esta lição, nós precisamos e afirmamos que o que precisamos saber é que o Novo Testamento não oferece
não estabelece, não apresenta a forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Portanto, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós, definitivamente, não somos espectadores dos cultos, como no teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. E agora nós, dessa forma, finalizamos esta lição. Contudo, já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor e até a próxima.